Olá, vestibulando! Vamos aproveitar esse nosso encontro, bate-papo rapidinho, com algumas dicas para você que vai prestar a segunda fase da FUVEST, dicas sobre a prova de matemática, e a gente selecionou dois assuntos, a parte de trigonometria e geometria analítica. Então, acompanhe aqui, relembrando então o que de mais importante pode aparecer numa segunda fase envolvendo trigonometria. Primeiro, só vale dentro de um triângulo retângulo as chamadas definições de seno, cosseno e tangente. Então, para obter o seno de um ângulo no triângulo retângulo, é sempre a medida do cateto oposto, dividido pela hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. E para encontrar a tangente de um ângulo, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso tudo só vale dentro de um triângulo retângulo. E não vai esquecer que se você pegar os ângulos internos, os ângulos agudos desse triângulo retângulo, o B, do vértice B e do vértice C, você vai ter o seno de um deles igual ao cosseno do outro. Para ângulos complementares, as cofunções são iguais. O seno do B, do ângulo do vértice B, é igualzinho ao cosseno do ângulo do vértice C. E vice-versa, né? O seno do C igual ao cosseno do ângulo do vértice B. Além disso, vale não só para o triângulo retângulo, mas para quaisquer que sejam os valores de x, as chamadas relações fundamentais. Uma delas diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, sempre igual a 1, para qualquer que seja o x. Então, normalmente, se o examinador da FUVEST fornecer o valor do seno, você consegue obter o cosseno e vice-versa, através dessa relação que é fundamental. Além disso, para encontrar a tangente de um ângulo, basta pegar o seno sobre cosseno. A cotangente é a tal da inversa da tangente, ou seja, cosseno sobre seno. A secante é o nome que a gente dá para o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. Além disso, dentro de uma circunferência trigonométrica, o eixo dos senos é o eixo vertical, o eixo dos cossenos é o eixo horizontal e o eixo das tangentes é o eixo que tangencia a circunferência. Para obter o seno de um ângulo, por exemplo, imagine esse ângulo do vértice P, o seno de um ângulo é a distância do ponto O até o ponto N, a projeção ortogonal. O cosseno vai ser a distância do ponto O até o ponto M de maçã, a tal da projeção. E para encontrar o valor da tangente desse ângulo x, para obter a tangente de x, você liga o ponto P com o centro da circunferência e prolonga até encontrar e interceptar o eixo das tangentes. Isso dentro do ciclo trigonométrico. Também é importante, de vez em quando aparece na FUVEST, o gráfico dessas funções. Algumas funções são especiais e tem gráficos especiais. O gráfico da função seno x sai do zero, sobe até o 1, desce até o menos 1 e volta para o zero. A imagem dessa função vai de menos 1 até o mais 1 e o período dessa função é igual a 2π. Traduzindo, o valor máximo para o seno é 1, o valor mínimo menos 1 e o período igual a 2π. É parecido com o gráfico da função cosseno de x. O cosseno agora sai do 1, desce até o menos 1, volta para o mais 1. De novo, a imagem vai, o gráfico do cosseno de menos 1 até mais 1, o período dessa função continua sendo 2π e também aparece o gráfico de vez em quando cobrado na FUVEST, o gráfico da tangente. Esse daqui é o aspecto, é a cara, a aparência do gráfico da tangente. Agora, a tangente tem período igual a π radianos e, além disso, a imagem é o conjunto de todos os números reais. Não existe um valor máximo e um valor mínimo para o gráfico da tangente. Dando uma resumida em tudo isso que a gente acaba de comentar, a função seno de x tem o domínio, é o conjunto dos reais, a imagem vai de menos 1 até mais 1. No primeiro quadrante, a função seno ela é crescente, no segundo quadrante decrescente, no terceiro quadrante decrescente e no quarto quadrante volta a ser crescente. A função seno é uma função ímpar, ou seja, o seno do ângulo x é menos o seno do ângulo menos x. Período, como a gente comentou, é igual a 2π e os sinais do seno. No primeiro quadrante e no segundo quadrante, o seno é um número positivo. No terceiro e quarto quadrantes, o seno é um número negativo.
A mesma coisa para o cosseno e para a tangente, que a gente tem aqui. O cosseno de x, o domínio é o conjunto dos números reais, a imagem vai de -1 até +1. No primeiro quadrante, o cosseno é decrescente, no segundo também. No terceiro e quarto quadrantes, o cosseno é uma função crescente. O cosseno de x é uma função par, ou seja, o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Período da função cosseno 2π, e os sinais você pode acompanhar aqui. Você tem no primeiro quadrante o cosseno sendo um número positivo, no segundo quadrante negativo, no terceiro negativo e no quarto quadrante positivo. E finalmente para a tangente, o domínio dessa função são todos os números reais, só que não podem ser 90 graus mais n vezes π, ou π sobre 2 mais nπ, porque para 90 graus e 270 graus a tangente não existe. A imagem é o conjunto dos números reais e você tem todo o crescimento e decrescimento da função tangente nessa tabela que você pode acompanhar depois. Além de saber como varia o sinal e o crescimento ou decrescimento de cada uma dessas funções, seria bom você guardar por uma segunda fase como se calcula o seno, cosseno e a tangente do arco da adição e da subtração entre dois ângulos para calcular o cosseno de A mais B ou o cosseno de A menos B. É o cosseno de A vezes o cosseno de B ou menos ou mais o seno de A vezes o seno de B. Traduzindo, para o cosseno de A mais B, é o cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A vezes o seno de B. Se você precisar encontrar o cosseno de A menos B, você vai ter que pegar o cosseno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de A vezes o seno de B. Para encontrar o seno de A mais B, é a mesma coisa. O seno de A mais B vai ser o seno de A vezes o cosseno de B, mais cosseno de A vezes o seno de B. E para o seno do A menos B, você vai ter que usar a mesma formulazinha, só que com menos aqui no meio. Para a tangente de A mais B ou A menos B, é toda essa fração aqui. Ou vai ser a tangente de A mais a tangente de B, dividido por 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B, ou então a tangente de A menos a tangente de B, dividido por 1 mais a tangente de A vezes B. Isso para o A mais B ou para o A menos B. Um caso particular para esse não menos importante, porque aparece bastante na FUVEST, a FUVEST cobra bastante, como se calcula o seno, cosseno e a tangente de 2 vezes o ângulo, do dobro do ângulo. O cosseno de 2A tem 3 maneiras, ou você pega o cosseno quadrado A menos o seno quadrado A, ou então 2 vezes o cosseno quadrado A menos 1, ou 1 menos 2 vezes o seno quadrado A. Qualquer uma dessas 3 fórmulas te fornece o cosseno de 2A. Para o seno de 2A, 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A, e para a tangente de 2A, 2 vezes a tangente de A, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de A. Vale também para todo o triângulo a lei dos senos e a lei dos cossenos. Cada um dos lados de um triângulo, então se você tiver esse triângulo ABC, os lados desse triângulo, o A, o B e o C, são proporcionais aos senos dos ângulos opostos, e vale também a lei dos cossenos. Se você pegar qualquer lado de um triângulo ao quadrado, é a soma do quadrado dos outros dois, então o A quadrado é B quadrado mais C quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, então menos 2 vezes B vezes C, vezes ainda o cosseno do A. Esse ângulo A é o ângulo formado entre os lados B e C. Isso vale para qualquer que seja o triângulo. E só para encerrar, mais algumas dicas rapidinho sobre geometria analítica, que também aparece bastante no vestibular da FUVEST. Para encontrar distância entre dois pontos, é a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY quadrado. O que é ΔX? É um x menos o outro x. ΔY é um y menos outro y. Disfarçado, se você quiser, toda essa raiz é o resultado do teorema de Pitágoras nesse triângulo que seria um triângulo retângulo. Além disso, se você tiver em geometria analítica 3 pontos alinhados, colineares, o determinante é igual a 0. Qual o determinante? É um determinante formado, construído com as
coordenadas do vértice A, do vértice B e do vértice C, e na última coluna você sempre vai acrescentar o número 1. Se esse determinante for 0, esses 3 pontos vão ser alinhados. Se o determinante não for 0, os 3 pontos não vão estar alinhados. Além disso, toda reta em geometria analítica a gente consegue representar por uma equação. O expoente do x e do y precisam ser iguais a 1 e a gente tem para toda reta o chamado coeficiente angular, a tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo x no sentido anti-horário. Se por acaso você não souber quanto vale esse ângulo para obter a tangente, existe uma outra maneira de obter esse coeficiente angular. É só fazer ΔY dividido pelo ΔX. Essa fração também te fornece o coeficiente angular de uma reta. E esse m é importante por um motivo, né? Se você tiver duas retas paralelas, se as retas R forem paralelas, ou paralelas distintas, ou paralelas coincidentes, os coeficientes angulares dessas duas retas vão ser iguais. E, principalmente em vestibular, se você tiver duas retas perpendiculares, se a reta R for formar 90 graus com a reta S, o coeficiente angular de uma reta é menos 1 sobre o coeficiente angular da outra reta. Isso é importante para uma segunda fase da FUVEST. Finalmente, rapidinho para encerrar, a gente tem todas as retas que passam por um determinado ponto obtidas da seguinte maneira: y menos y0 igual a m vezes x menos x0, o m é o tal do coeficiente angular, ou então x igual a x0, que seria o caso dessa reta vertical, paralela ao eixo y, todos os pontos dessa reta, o x corresponde à abscissa x0, a equação dessa reta vertical seria x igual a x0. Para obter a distância de um ponto até uma reta toda, é usar toda essa fórmula aqui. Parece meio complicado, mas para usar é moleza, né? Lembra? Você coloca o x do ponto no x da reta, o y do ponto no y da reta, e faz essa conta toda aqui de cima em módulo e divide pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. O a é o coeficiente do x, o b é o coeficiente do y. E além de reta, você vai ter que guardar para uma segunda fase da FUVEST a equação de todos os pontos de uma circunferência. Todos os pontos de uma circunferência são representados por essa equação. É sempre x menos o x do centro da circunferência ao quadrado, mais y menos o y do centro da circunferência ao quadrado, igual ao raio da circunferência elevado ao quadrado. Cuidado com duas coisas no dia do seu vestibular. Esse menos aqui já é da equação de toda a circunferência. Para obter as coordenadas do centro, você tem que trocar esse sinal. E o segundo membro dessa igualdade é sempre o quadrado do raio. Para obter o raio, você vai ter que extrair a raiz quadrada. Um caso particular é que se o centro estiver no 0, 0, o examinador simplesmente escreve x ao quadrado mais y quadrado igual ao raio ao quadrado. Essas foram as principais dicas, o que pode eventualmente aparecer numa segunda fase da FUVEST. Que você faça uma boa prova.